Olá, eu sou a Patrícia, sou psicóloga e ao meu lado está o pastor Marcelo, pastor presidente da Igreja Batista Central de Lavras. Nós estamos aqui para poder conversar sobre um tema muito importante, principalmente diante dos acontecimentos, do mundo. Nós vamos estar falando sobre a saúde mental, ou seja, como ter uma mente saudável em um mundo tão doente, que nos adoece tanto. Será que é possível? Esteja com a gente, assista esse vídeo que você vai gostar. Pastor Marcelo, o que você acha? Você acha que é possível a gente ter uma mente saudável, diante de todos esses acontecimentos que estão aí nos atacando, nos envolvendo, de uma certa forma? É claro que isso acaba influenciando, nossa saúde mental. Você acha que é possível a gente fazer uma conexão, a ciência junto com a fé, a saúde mental, trabalhada dentro da Bíblia? Você como pastor, qual que é a sua opinião sobre isso? Então, a Bíblia mesmo diz que nós somos feitos de 3 partes, Corpo, alma e espírito, Sim. E assim como a gente tem a medicina, que nos ajuda a cuidar do corpo, a nutrição, a fisioterapia e todas as ciências da área da saúde cuidando do corpo com enorme sucesso, por que não usar também as ciências que tratam da alma, como psicologia, por exemplo, para cuidar da alma? Então é óbvio que a analogia tem o seu valor. Com certeza. Enquanto na área espiritual, a única coisa que pode cuidar da nossa área espiritual, do nosso espírito, é a palavra de Deus. Então, a única ciência, vamos dizer assim, que poderia ser usada na área espiritual é a teologia bíblica. Então, na área espiritual, não há como usar medicina, nutrição, fisioterapia, odontologia, assim como na área espiritual não há como usar psicologia. O problema é quando as pessoas pegam a psicologia, em especial, e usam ela substituindo o Evangelho, por exemplo, que é o que acontece hoje com muita frequência. Aí então as pessoas, não tendo o alimento espiritual pela palavra de Deus, só o conhecimento psicológico ou mesmo o conhecimento da ciência da saúde, não vão dar a essa pessoa a verdadeira paz, a verdadeira alegria, porque está faltando o principal, que é a parte espiritual. Então a gente, na verdade, é feliz não do corpo para a alma e para o espírito, a gente é feliz do espírito para a alma e para o corpo. Inclusive, muitas pessoas, elas começam a cuidar de si ao contrário, do corpo para a alma e espírito. Na maioria das vezes não chegam até o espírito, E é interessante a gente falar que alma é mente. Quando a gente fala de alma, nós estamos falando de mente, não mente e cérebro. A gente tem que separar. A mente que nós estamos falando é aquela onde tem pensamentos, sentimentos, vontades ou desejos, E cérebro é outra coisa. Cérebro é o nosso órgão, que comanda o nosso corpo, mas a mente que nós estamos falando aqui, onde fica realmente o nosso inconsciente, o nosso ego, o nosso superego, isso tudo é invisível, a gente não vê pensamentos, a gente não vê sentimentos e nem vontades. Então, quando nós falamos de alma ou coração, que a Bíblia muitas vezes relata também a mente como coração, inclusive tem um versículo em Provérbios que fala que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes de vida. Então aqui está falando de mente, porque a nossa mente é que comanda a nossa vida. Nós somos comandados pelos nossos pensamentos, como nós pensamos, o que nós pensamos, a forma que nós pensamos, os nossos sentimentos, os nossos desejos, tudo isso é que comanda a nossa vida. E como o pastor Marcelo disse, realmente, a psicologia, eu como psicóloga, eu acredito sim no trabalho de um psicólogo, mas eu creio que a psicologia ela vai até a metade do caminho, ela é limitada, como as outras áreas também. Agora, a palavra de Deus, como a Bíblia mesmo fala, que o Espírito Santo ele sonda o nosso interior. Então é o Espírito Santo que conhece o mais profundo ser nosso, que seria a questão da alma, a
questão da mente. Então não tem como a gente querer tratar a nossa mente, ter uma saúde mental só com a psicologia, por exemplo, né? Ou só com a medicina. Não, nós precisamos muito, né, da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que cura, a palavra de Deus é que liberta. Então é possível sim a gente fazer essa conexão. E quando junta essas duas áreas, eu até digo assim, é maravilhoso. Eu vou dar um exemplo na questão da depressão, que é uma questão muito presente hoje. Até eu mesmo tenho uma experiência pessoal, porque eu tive depressão, né? Depressão maior. Então, eu fui curado conjugando os 3 aspectos. Então, eu fui curado conjugando aspectos do corpo físico, como entendendo que eu tinha que fazer exercício físico. Sim. Tinha que fazer exercício essencial. físico. E também me alimentar corretamente. Basicamente isso. Na alma, eu entendi que eu tinha que fugir de conflitos. Eu tinha que procurar fazer coisas agradáveis para mim, evitar pensamentos negativos, tóxicos. E no aspecto espiritual, eu fui basicamente a grande força espiritual que eu tive foi a palavra de Deus nesse versículo que eu vou ler agora. Paulo diz assim, lá em Filipenses 3:13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? A perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer, eu fui alimentando essa palavra, não só essa, outras partes da Bíblia também, mas essa aqui em especial foi a que mais mexeu comigo, vamos dizer assim. Eu entendi pela Bíblia que eu tinha que fechar o passado. Aquilo que me dava tristeza, aquilo que me dava uma série de peso, angústia, peso na alma, culpa, né? Culpa e frustrações, etc. Perdas e aquilo tudo. Sim. Perdas de toda a espécie, não é só perda material, perdas de toda a espécie. Eu entendi que se eu não encerrasse, como Paulo fala, esqueça-se das coisas que para trás ficam. Encerre esse capítulo da sua vida mesmo. E olhe para frente e olhe para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quer dizer, olhe para a recompensa de você crer em Cristo, de você servir a Cristo. Sim. Então, a conjugação desses 3 fatores, né, me curou. Mais ainda, particularmente eu não creio que o modo normal de Deus trabalhar é trabalhar só no aspecto espiritual, em todas as coisas. É claro que a fonte, o coração, o núcleo da obra de Deus começa no Espírito, é óbvio. Mas Deus nos fez espírito, alma e corpo. Então jamais Deus ficaria só no Espírito. Não faz sentido. Então para que Ele criou alma e corpo se Ele só quer vida espiritual? Então para que serve a vida psíquica e a vida física se Ele só usa, só valoriza ou só precisa da vida espiritual? Não faz sentido. Deus é coerente. Se Ele criou alma e corpo é porque essas duas partes são extremamente importantes. Deus é pleno, né? E Ele quer que a gente também tenha essa plenitude, né? Exatamente. Ou seja, quando as 3 áreas estão o quê? Conectadas, as 3 áreas elas trabalham juntas. Por exemplo, uma pessoa chega e me pastor, eu estou com depressão e tal, ela quer que eu faça uma oração para ela e ela seja curada naquela oração. Não é assim que Deus trabalha. Mas não muda o estilo de vida, né? Ela não trabalha a alma dela, não trabalha o corpo dela. Ela quer uma solução imediatista fácil. Deus não caminha por aí. Porque para ela entrar em depressão, ela teve erros no corpo, teve erros na alma e teve erros no espírito. Sim. Então como é que ela quer corrigir isso só consertando o espírito? Não vai resolver, óbvio que não vai resolver. É uma questão de simples lógica. Então, o que acontece? A cura da depressão, eu não estou limitando Deus. Deus pode fazer cura divina imediata, ele pode fazer o que Ele quiser. Sim. Mas normalmente Ele não faz assim. Por quê? Porque Ele vai criar pessoas mal acostumadas, pessoas
preguiçosas, pessoas que não vão corrigir seus erros e vão continuar, vai cair de novo em depressão. Deus vai então cura ela milagrosamente, ela cai de novo. Aí Deus cura ela milagrosamente, ela cai de novo. Não é isso que Deus quer que a pessoa cresça. Com certeza. E o crescimento dela, ela vai entender a parte espiritual, vai fazer o que deve ser feito na parte espiritual, mas vai também fazer o que deve ser feito na parte psicológica e na parte física. Então, quando ela faz as três coisas, ela será curada. Inclusive, é tão importante isso, né, que você falou, porque tem pessoas que acham que as três áreas, né, são desconectadas uma da outra. A gente vê que muitas vezes a maioria das doenças que nós temos, a maioria delas, elas nascem de uma somatização, de uma psicossomatização. Ou seja, é alguma coisa que está lá na nossa alma que não foi trabalhado, não foi bem resolvido e que aparece depois no corpo. O nosso corpo é a última instância a mostrar aquela doença que está ali na alma ou até mesmo uma doença espiritual, né? Então é muito importante, a palavra de Deus diz também que corpo, alma e espírito, eles têm que trabalhar juntos, né? Bem ajustado mesmo, né? Que seja no corpo, na alma e espírito, algo que seja irrepreensível. Então nós precisamos tratar as três áreas. O mundo hoje é um mundo imediatista, né? Instantâneo já. As pessoas querem ontem. Então elas buscam geralmente os meios mais fáceis, os meios mais rápidos, que geralmente são os medicamentos, né? Que claro, os medicamentos são importantes para trabalhar o sintoma, não estou aqui falando contra não. Porque em muitos casos é necessário sim que haja os medicamentos. Apenas como o medicamento ele não é a solução, ele é para amenizar sintomas e crises. Sim. Mas ninguém, por exemplo, será curado de depressão por medicamento, jamais. Alguns psiquiatras vão ficar escravos, então, a entender isso, eles estão errados, deveriam ser corretos, ou eles são desconhecedores ou são desonestos, querem criar escravos para o resto da vida para lucrarem financeiramente. Nenhum medicamento cura a depressão, porque ela não é um problema só no corpo. Sim. Então é impossível que uma ação só no corpo cure algo que é corpo, alma e espírito. Da mesma forma como eu falei, Deus é o único que poderia fazer tudo sozinho, né? Mas nem Ele, que pode fazer tudo sozinho, faz. Eles querem que as pessoas sejam curadas de depressão, trabalhando no espírito, na alma e no corpo. Então, o medicamento para o corpo, especificamente as questões de doenças psiquiátricas, depressão e outras, serão apenas para tirar pessoas de crise e para ele suavizar sintomas por um tempo, mas a pessoa deve tomar cuidado para não achar que isso vai curá-la, porque senão ela vai ficar viciada, dependente, e muitos estudos médicos mostram que esses medicamentos psicoativos, ao longo do tempo, causam doenças psiquiátricas, acirram as mesmas ou criam outras. Então isso é preciso saber. A solução é imediatista e fácil, né? Como você disse. É a mesma coisa, a pessoa chega pra gente, pastor, eu estou com um problema, ora por mim para Deus me curar. Vamos orar. Mas e a direção que vai ser dada? Você vai seguir? Ou você quer só vir cá, é curado e tchau? Como aqueles 10 leprosos que foram lá, pediram para Jesus curar, 9 foi embora, esqueceu de tudo, só um voltou para agradecer, só um voltou para seguir Jesus, né? O resto foi igual, 90% que é só uma solução imediatista. São pessoas egoístas que só pensam nelas e não estão querendo mudar de vida de verdade. Não querem pagar um preço, né? Elas não querem a verdadeira felicidade, sim. Elas querem a solução de um problema pontual. Normalmente são pessoas utilitaristas que estão querendo apenas usar Deus, usar a pessoa, o outro, e não estão querendo realmente se tornar pessoas conforme o caráter de Cristo, que é o grande objetivo de Deus. Deus não está aqui para ficar curando doença das pessoas. Ele não é um curandeiro. Exatamente. Deus, o propósito de Deus é levar as pessoas à imagem de Cristo. É isso que Ele está fazendo. E no meu caso, por exemplo, eu confesso que quando eu percebi que eu estava em depressão, eu orei a Deus chorando, pedindo que Ele me curasse imediatamente. Até falei isso com Deus. Deus, o Senhor pode vir agora, vir com a sua mão assim, tirar a depressão, e eu estou imediatamente curado. E Ele não fez isso. Eu confesso que eu chorei bastante, porque é muito ruim a depressão. Ela levou 1 ano e meio para ser curada. Não fui curado com remédios, usei só 3 meses. O psiquiatra me disse que eu não seria curado. Fui curado, 3 meses foi necessário. Depois eu mesmo parei.
não estou dizendo que você deva fazer isso, mas você deve conversar com um psiquiatra para ele desmamando você o mais rápido possível. Não fique dependente de medicamentos, não faça isso, principalmente o psicopativo, que todos esses elementos são doença psiquiátrica. E o que acontece? Durante 1 ano e meio, devagarinho, fazendo caminhada todo dia, do jeito certo, suando a camisa, subindo o morro, olhando fazendo o a sua parte, horizonte, né? olhando o verde, todo dia, muitas vezes parecendo que não estava resolvendo nada, parece que estava caindo no vazio, não está resolvendo nada, eu estou caminhando, não está resolvendo nada, estou alimentando com alimentos com triptofano, né, que é o precursor da serotonina, banana, aveia, mel, feijão, alimentos com vitaminas do complexo B, etc, etc. Fugindo de conflito, dedicando aquilo que me dava algum prazer, que me dava uma alegria, fazendo o que eu gosto, conversando com pessoas, é muito importante não ficar sozinho, não conversar. Se isolar. De certa forma eu fiz uma terapia, porque a terapia é basicamente conversar com uma pessoa que te entende, né, que te dá um feedback bom, você desabafar, e também estudando a Bíblia nas coisas que me interessavam, e inclusive achando esse versículo de Filipenses, redescobrindo esse livro, que eu já conhecia, mas a gente redescobre a Bíblia em determinadas situações, né? Aquele versículo naquela hora foi a grande salvação minha, porque caiu a ficha, né? Eu entendi que se eu não abandonasse o passado, como se o passado fosse uma bola de ferro no meu pé, que eu não me deixava ser curado, não podia, eu entendi, eu tinha que cortar essa bola de ferro, cortar essa corrente, mudou a minha vida, mesmo assim levei 1 ano e meio. Só que esse 1 ano e meio foi uma bênção, porque esse 1 ano e meio de extrema disciplina mudou a minha vida, mudou o meu ser. Hoje eu digo que eu sou melhor que antes, eu sou tudo melhor que antes. Então assim, eu falo assim, a depressão me fez bem. Porque foi na ótimo ter verdade, depressão. Deus não te curou naquela hora que você pediu, né? Eu acredito assim, porque você precisava ser trabalhado em outras questões também. Então esse 1 ano e meio foi um tempo, porque tudo que Deus faz é perfeito. Então esse 1 ano e meio foi um ano para trabalhar em você questões que talvez você nem sabia, né? Que era só Deus que sabia que precisava, né, passar isso, para você hoje ser, né, como você está assim bem. Então eu acredito, sabe, pastor, que esse versículo, esquecendo as coisas que para trás ficam, porque o mais difícil para nós é esquecer as coisas, esquecer aquilo que não foi bom, traumas, né, decepções, frustrações, abandonos, rejeições, enfim, perdas. Tudo isso, nós ficamos muito presos a isso. Erros, né? Erros, isso. E aí a gente vai vivendo o nosso presente, mas preso lá atrás. Então, quando a gente decide realmente, porque é uma decisão, o pastor Marcelo não fez nada assim sobrenatural. Foi decisão, é fé, é olhar, é acreditar na palavra, né? Pegar ela para ele, decidir caminhar em cima dessa palavra. É importante frisar que essa decisão, ela não é algo que muda tudo imediatamente, não. Eu continuei, mesmo tomando a decisão de deixar tudo para trás, mesmo assim as coisas para trás ficavam toda hora tentando entrar na minha vida e me pesar de novo. Então durante um tempo, eu tive que todo dia fazer um exercício de forçar a minha própria alma a esquecer o passado. Quando vinha as lembranças, eu falei, eu não vou lembrar, eu não vou dar importância. Aí eu procurava fazer coisas que me distraíam no bom sentido, né? Por exemplo, me dedicar às coisas que valem a pena. Eu faço isso até hoje, quando a minha mente fica confusa, a gente tem esse problema, ser humano. Não é verdade que nós somos transformados numa perfeição, não é verdade. Eu estou falando essas coisas, não significa que eu não tenha ansiedade ainda, que eu não tenha lembranças ruins ainda. Medos, né? Vem, o que eu faço? Eu aprendi a lidar com isso. Quer dizer, por exemplo, né, o meu orientador de mestrado lá em Campinas, na Unicamp, ele falava assim, Marcelo, não era na área de psicologia, mas ele era um resultado, era uma ação de psicologia. Na área de estatística, né? Então, o professor Armando Infante, ele falava comigo assim, Marcelo, determinados pensamentos eu não penso à noite. Eu quero dormir bem. É uma decisão dele. Então, ele falou, eu faço a mesma coisa. Determinados WhatsApps eu não leio à noite, determinadas coisas eu não leio à noite, determinados pensamentos eu não penso à noite, determinados problemas eu não resolvo à noite, porque se eu começar a pensar naquilo eu vou ficar ansioso, preocupado, eu não vou dormir, aí vai ser terrível. Então o que eu faço? Acabou, amanhã eu resolvo isso, ponto final.
E para não me forçar a minha mente a fazer isso, porque não basta eu falar para minha mente, não pense mais nisso. Ela fala, não, eu vou pensar, e como é que você faz? Você vai brigar com sua mente? O que eu faço? Eu uso os recursos. Eu pego um livro e começo a ler. Porque a hora que eu pego um livro e começo a ler, a minha mente é forçada a ficar no livro. Eu não posso pensar duas coisas ao mesmo tempo. E a hora que eu estou lendo, a minha mente é forçada a pensar no que está lendo, porque eu não posso ler uma coisa e pensar em outra. O ser humano não consegue fazer isso. Então a gente tem que ter esses artifícios para nos ajudar. Isso é uma coisa muito importante. Se ajude. Se ajude. Isso aí é comportamento. É verdade. E é interessante isso, né? Porque quando a gente fala, né, tomar uma decisão, não é de uma hora para outra que as coisas mudam, é um processo. Nós temos que ver que nós vivemos, né, muitos anos cheios de coisas, então não é uma noite para o dia que isso muda. E Deus é tão maravilhoso porque Ele conhece a nossa estrutura, né? E Ele vai tratando a gente na medida que a gente vai tomando posições também. A gente vai mudando, né? E as mudanças acontecem nas pequenas coisas. Você estava falando sobre a questão da caminhada, né? De fazer exercício físico. Eu estava lendo uma pesquisa que foi feita na Inglaterra, disse que um dos hábitos que nós temos que voltar, porque nós da cidade, né? O progresso, a gente vive muito no meio da tecnologia, né? Muito corre-corre. E das pesquisas lá que eles fizeram, que a sociedade hoje, o mundo hoje passa por um transtorno chamado transtorno de déficit de natureza. Você já ouviu falar isso? Ou seja, nós precisamos voltar a ter contato com a natureza. Aí ele diz que tem uma técnica lá, uma prática, que chama a prática do passarinhar. Já ouviu falar? A Bíblia fala sobre isso, né? Lá em Mateus 6, né, fala que olhai, né, as aves do céu, né? Então ele fala que você parar um tempo para você olhar os passarinhos, ouvir o canto, olhar como que eles voam de árvore em árvore, que tudo isso traz para nós, né, é liberado no nosso cérebro os neurotransmissores do prazer, do bem-estar. Então isso acalma a nossa ansiedade, né? Tira o nível de cortisol abaixa. Então nós temos essa condição de fazer, ter mais contato, né, com a natureza, tirar um tempo mesmo, fazer caminhada, né, num lugar onde tenha muita natureza. A alimentação é importantíssimo. Enfim, Deus nos fez, né, de corpo, alma e espírito para a gente tratar as 3 áreas. E nada é mágico. Tudo vai precisar primeiro da nossa decisão. Você já prestou atenção, pastor, que Deus ele opera em cima da nossa decisão? Muitas vezes. A gente primeiro precisa tomar uma posição, né? Todas as pessoas da Bíblia que fizeram algo, que claro, né, algo até sobrenatural, mas primeiro precisou o quê? De uma decisão deles, de uma posição, de uma atitude, né, deles. Então nós também precisamos fazer isso. E uma das atitudes que nós temos que fazer e não esquecer dentro, né, desse tema, para a gente ter uma saúde mental nesse mundo adoecedor, é ler a palavra de Deus, é orar. Já foi comprovado cientificamente, a oração, ela, além de nos aproximar de Deus, fazer a gente tocar, né, o coração de Deus e nos fazer bem, porque a oração é uma terapia. A oração é uma conversa. Quando a gente está falando com o outro, né, a Bíblia fala que nós temos que confessar os nossos pecados ao outro, para que a gente seja curado. Então, abrir o coração. Abrir o coração. Só de alguém nos entender, né? Sim, porque... Pelo menos nos ouvir. Exatamente. Né? Às vezes nem precisa falar nada, né? Só de ouvir, nos acolher. Porque tudo que a gente absorve tem que sair. E a melhor forma é falando. Então, imagina, se eu falar com uma pessoa já me faz bem, imagina com Deus. Então a oração, além de ter esse benefício, tem também um benefício até morfológico no nosso cérebro. Já foi constatado que as pessoas que oram, o cérebro, a massa, né, do cérebro, ela aumenta. E quando nós estamos orando, nós temos o sentimento de pertencimento, ou seja, Deus está me ouvindo, né? Então, isso é maravilhoso, porque nos traz segurança, nos traz paz e a certeza de que aquele problema já está com Deus. Então isso tira a nossa ansiedade, o nosso medo, né?
Isso trabalha muito na nossa saúde. verdadeiro. É muito importante, né? E a alimentação também, nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se a gente não tiver saúde, como que a gente vai servir a Deus? Então nós precisamos sim, né, prestar atenção no que nós estamos comendo, porque realmente nós somos aquilo que nós comemos, não é mesmo? Então nós temos que mudar os nossos hábitos para que a gente tenha saúde mental. A saúde mental, ela não é uma mágica, né? Acontece de um dia para o outro, mas depende muito do nosso estilo de vida. É isso mesmo. Corretíssimo. Muito obrigada, né? Nós vamos ficar por aqui hoje, mas semana que vem nós teremos outro vídeo, que você possa ter sido edificado, né, com essa palavra, e que Deus abençoe você, né, sua vida, sua casa, e que cada dia mais nós possamos ter a mente de Cristo, que é para isso que nós estamos aqui, né? Porque foi a mente mais saudável que já pisou aqui na Terra. Muito obrigada e tchau!